Fala pessoal, tudo bem? Responde aí para mim. Quem acha que o Lula e o Alexandre de Moraes irão se dar mal com essa eleição do Trump? Vocês acreditam que o Trump e o Elon Musk, agora que estão bem unidos, né, vão se vingar de Lula e do Alexandre de Moraes? Responde aí para mim, porque eu vou contar aqui para vocês uma coisa. Os primeiros sinais de que uma nova tempestade política se aproxima já começaram a surgir. A exclusão de Lula da posse de Trump deixou claro para todo mundo, e principalmente aqui para o Brasil, para o Lula, para a ala esquerdista, que os Estados Unidos, sob a possível nova era de Trump, não vai tolerar o avanço de uma agenda comunista no Brasil. E as engrenagens estão aí se movendo, e a estratégia, gente, de colocar dois líderes comunistas da América do Sul em rota de colisão evidencia que o tabuleiro político internacional está sendo redesenhado de uma forma implacável. Já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível. O Brasil precisa saber todas as reviravoltas que estão acontecendo após o retorno triunfante aí de Donald Trump. E enquanto a esquerda se desespera, aqui, né, um nome segue desafiante, desafiador, audacioso, Elon Musk. O magnata da tecnologia tem cada vez mais derrubado aí e humilhado a esquerda e sua máquina midiática, expondo verdades e confronto narrativas aí, né, que até então se mantinham inquestionáveis. Musk se tornou uma pedra no sapato daqueles que desejam manter o controle e a censura, jogando luz em questões que os esquerdistas sempre deixaram nas sombras. Já se prepare aí, gente, porque enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, observa tudo com um misto de apreensão e desespero. Eu vou mostrar todos os detalhes das matérias que saíram e vocês irão entender melhor o que eu digo aqui agora. As ações e os discursos de Musk, aliados ao retorno de Trump ao protagonismo político, prometem intensificar a batalha de ideologias entre os defensores da liberdade e aqueles que buscam consolidar uma agenda autoritária, com um cenário que avança para um confronto épico. A pergunta que ecoa em cada canto é: até onde irão Musk e Trump para desmantelar o poder da esquerda e expor as figuras que representam essa luta? O Brasil e o mundo aguardam de olhos arregalados. E eu vou mostrar aqui para vocês já. Já começa aqui com o Musk, que fez um post. Eu vou compartilhar aqui na tela agora. O Elon Musk fez um post mostrando o declínio da mídia esquerdista e as pessoas indo em busca da verdade no X, gente. Então, olha só, já começou a repercutir aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Mostrar agora. Conseguem ver aí a tela? Olha só aqui no X o que aconteceu. Então ele mostra as pessoas indo para o X em busca da verdade. Então ele colocou aqui a mídia esquerdista girando a seta para um lado, uma só pessoa, e a multidão indo em direção à seta do X. Além dessa postagem, ele fez outra. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês outra. Essa outra aqui, olha só o que mostra, né? Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Olha só. Ele também trouxe essa outra aqui, que traz um ponto importante. É o declínio da mídia esquerdista. Olha só a média que ele trouxe. Então, gente, isso nos traz uma reflexão aí bem importante que eu gostaria de refletir aqui com vocês agora. Pus aqui na tela para vocês: mídia nos Estados Unidos enfrenta queda de influência e se prepara para ataques de Trump. Vocês viram? Saiu aqui na Folha, ó, Folha de São Paulo. O presidente eleito já anunciou que pretende revogar licenças de emissoras e processar repórteres que usam vazamentos. Então, na esteira de vitória de Donald Trump, a mídia americana se depara com a diminuição da influência da imprensa profissional
sobre o processo eleitoral e a perspectiva de um governo trumpista muito hostil ao jornalismo. Em coluna ao jornalista Charlotte Klein, da revista New York, um executivo de TV resumiu a sensação entre representantes da mídia. Segundo ele, que quis se manter anônimo, se metade do país decidiu que Trump é qualificado para ser presidente, significa que eles não estão lendo nenhum dos veículos de mídia e que a chamada imprensa tradicional perdeu esse público completamente. De acordo com o executivo, uma vitória de Trump significaria que a mídia tradicional está morta em sua forma atual. E a pergunta seria: como ela vai ser depois disso? A coluna de Klein, publicada em 30 de outubro, voltou a ser compartilhada amplamente após o resultado eleitoral. Em texto, no dia seguinte à eleição, um colunista político do site aqui, Semafor, afirmou que a influência da mídia mainstream cai de 4 em 4 anos. Então, nos canais de TV a cabo, amigáveis, a Kamala, há ex-republicanos transmitindo seu horror em relação ao que Trump foi e o que fez. Nas redes sociais e podcasts abraçados pelos republicanos, tudo isso era chororô, desconectado do que os eleitores realmente se importam. E uma pesquisa aqui também da universidade indica em números a reduzida influência da mídia. No caso dos eleitores de Kamala, 35% citam amigos, famílias, redes sociais como fontes de informação para decidir voto. E 32% apontam à imprensa. Já entre eleitores de Trump, 42% diz obter suas informações eleitorais de amigos e redes sociais e apenas 23% por meio da mídia. Então a gente vê aí uma mudança de comportamento do ser humano. Isso não é só nos Estados Unidos. A gente pega aqui como referência os Estados Unidos, mas essa reflexão serve para todo mundo. A gente vê no Brasil acontecer também. As pessoas já começaram a desconfiar da grande mídia. As pessoas percebem que há sim uma manipulação ali por trás das informações, pelo menos parece ter, né, uma grande manipulação, e as pessoas querem ter certeza do que está acontecendo, então estão buscando fontes que elas se identificam, que elas confiam, que não tem interferência de mídia, porque sabe que governo libera grana para a mídia vai ali, né, com aquele ladinho político, trazer o que seria aceitável para o governo ali atual, ou para ela seria viável ela trazer para o povo. Então, não é tudo que vocês vão ver em primeira página, tudo que realmente importa para o povo, mas o que importa para a mídia. Então, as pessoas acordaram e a gente vê os resultados. Ainda a respeito dessa vitória, saiu aqui no Globo uma que... Daqui a pouco eu vou trazer a matéria, vamos fazer assim, eu trago a matéria e aí no final eu vou resumir minha opinião para vocês, no geral, sobre tudo que eu falei aqui agora, tá bom? Só para vocês entenderem e irem criando um raciocínio aí para acompanhar junto comigo aqui no final. Mas olha só, saiu aqui no Globo que a comitiva de 35 deputados irá à posse de Trump. Lista tem 7 parlamentares de partidos da base de Lula. Oposição se organiza para estar presente na solenidade do presidente americano eleito em 20 de janeiro do ano que vem. Então já são 35 os deputados federais que confirmaram presença na posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. E o interessante, gente, a Câmara dos Deputados aqui, né, na organização que movimenta a oposição na Câmara, é tocada por nomes que acompanharam a apuração do resultado no país estrangeiro, a exemplo de Bia Kicis e também o Eduardo Bolsonaro. E na listagem de parlamentares, né, que desejam viajar para estar na solenidade marcada para o dia 20, estão 7 integrantes da base aí do governo federal. Trata-se de nomes alinhados à oposição, mas que fazem parte do quadro da União Brasil, PP e republicanos que chefiam ministérios. No caso da União Brasil, que tem a maior parte desses parlamentares, são 3 pastas da esplanada, que é aqui Fernando Máximo, Cristiane Lopes, Coronel Ulisses, Daiane Bittencourt, Pedro Lupion, Evair de Mello e Messias Donato. Os deputados em questão pertencem a partidos em cargos no primeiro escalão, porém eles são da oposição ao Lula, tá? E em relação aqui à lista, mostra aqui no finalzinho, né, vem mostrando a lista, os 3 filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro estiveram na residência de Trump, na Flórida, e aqui mostra também, né, da vitória do Musk, dentro dessa lista, que o presidente Lula não está na lista dele. Então, os bastidores do jantar durante a apuração dos votos, mostrou aqui algumas fotos, mas o Lula não está, ele foi excluso
da lista do Trump. E aqui ainda mostrando uma outra matéria também aqui para vocês. Olha só, Trump fará pressão máxima sobre Maduro e cobrará apoio de Lula. Olha só a estratégia de Trump já para poder pressionar o governo brasileiro. O objetivo central da nova política externa de Trump para a América Latina é construir uma coalizão regional contra o regime de Nicolás Maduro. E o governo do Trump, que inicia em 20 de janeiro, pretende adotar uma estratégia de pressão máxima sobre a Venezuela. Isso vai pressionar muito o Brasil, segundo informações divulgadas por assessores republicanos ao jornalista Jamil, do portal UOL. O objetivo central da nova política externa de Trump para a América Latina é construir uma coalizão regional contra o regime de Nicolás Maduro. De acordo com os conselheiros, essa abordagem visa a reduzir a influência de potências estrangeiras, como China e Irã, na região, ao mesmo tempo que impulsiona uma política energética focada em fontes locais do petróleo. E o projeto 2025, documento elaborado por 140 ex-conselheiros de Trump, coordenado por Kyron, que atuou como diretora de planejamento de políticas do Departamento do Estado no seu primeiro mandato, orienta a nova estratégia republicana para a Venezuela. E nesse texto ele diz, né, que a liderança comunista da Venezuela se aproximou de alguns dos maiores inimigos internacionais dos Estados Unidos, incluindo China e Irã, que há muito tempo buscam uma posição nas Américas. E com a nova administração, o Trump promete revisar a postura adotada por Biden, que tentou alcançar uma solução pacífica com Maduro por meio de acordo de Barbados em outubro do ano passado. E esse acordo previa eleições livres em troca da retirada de parte das sanções impostas pelos Estados Unidos. No entanto, o republicano afirma que Biden foi trapaceado pelo líder venezuelano e que agora o tempo para diálogos pacíficos estaria esgotando. Então, a nova política pretende focar em reestruturação de relações energéticas para reduzir dependência dos Estados Unidos de regiões distantes e também aqui, conforme mostra, para Trump e seus assessores, a postura do Brasil em relação ao governo Maduro também terá que ser revisada como uma expectativa de um posicionamento mais claro do país. Em setembro, uma missão do governo brasileiro em Washington já havia notado o tom de forte pressão dos republicanos sobre a Venezuela. Contudo, a decisão do Brasil de não reconhecer o resultado das eleições de julho em Caracas foi vista como um gesto positivo, facilitando o início de um diálogo entre as administrações. E para encerrar, gente, Lula não participará, né, como vocês viram aí, do mandato aí do Trump, mas ele deve participar do Janjabaluza antes do G20. Então, saiu aqui no CNN Brasil, primeira-dama organiza festival Aliança Global com artista antes da cúpula de líderes. Então, o Lula, ele deve participar do festival Aliança Global contra a Fome e Pobreza, de 14 a 16 de novembro, no Rio de Janeiro, que está sendo organizado pela primeira-dama Janja com o Ministério da Cultura. Então, o que a gente percebe dentro disso? Deixa eu tirar aqui para eu poder falar melhor com vocês aqui, olhando para vocês, né? Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá, gente. Essa vitória de Donald Trump nas eleições americanas, ela foi um terremoto político que abalou o mundo, mas não foi o único impacto, né? E o Elon Musk, a gente viu aí a resposta dele, do Elon Musk, ao expor o declínio da mídia esquerdista e ressaltar que as pessoas agora buscam a verdade no X, que é o antigo Twitter, confirma uma tendência. A direita está retomando espaço com um público mais consciente e cético em relação à narrativa hegemônica da esquerda. E a lista de convidados divulgada por Trump, né, sem a inclusão de Lula, é um recado claro. Enquanto a esquerda tenta ajustar seu discurso, Trump já traça estratégias afiadas e se cerca de aliados poderosos. O rumor de que Elon Musk possa ser parte de seu gabinete é o golpe definitivo contra aqueles que tentam suprimir as vozes conservadoras. No Brasil, a esquerda de Lula está em sua pior fase, na minha opinião, porque mesmo com tentativas de remodelar o seu discurso para atrair evangélicos, jovens e uma fatia mais conservadora do eleitorado, a prática continua a mesma. Gastos descontrolados, aumento de impostos e um governo que não consegue entregar resultados concretos. As palavras vazias não iludem mais ninguém. E a inflação aliada ao peso de uma dívida crescente deixa a população cada vez mais insatisfeita. Os fatos falam por si. Aliados de Lula estão sendo investigados, presos ou desertando para o lado oposto.
A recente declaração da artista Jojo Todinho, antes um ícone de defesa de pautas progressistas, né? Agora se define como uma mulher preta e de direita. Mostra que a base cultural também está se fragmentando. Se até personalidades que antes eram pilares de apoio estão mudando de lado, é claro que Lula está perdendo o total controle da situação e do país. E mesmo aumentando impostos e tentando aplicar medidas populistas para assegurar o seu eleitorado, o Lula não consegue mais camuflar o desgaste do seu governo. A insistência em jogar a culpa de seus fracassos no mercado, em terceiros, como a imprensa, não convence mais ninguém. A velha estratégia de vitimização e desculpas esfarrapadas não funciona em um Brasil mais informado e ativo politicamente. E a possibilidade do Bolsonaro receber o perdão e retornar ao cenário político com o apoio de um Trump reeleito é um pesadelo que Lula e seus aliados tentarão evitar a todo custo. Mas, ao que tudo indica, gente, esse cenário está mais próximo do que nunca. Se Lula não conseguiu transformar seu discurso em ações reais enquanto seus aliados caem e a opinião pública se vira cada vez mais para a direita, como ele pretende vencer em 2026? A resposta é clara, ele não tem mais força para isso. E a gente vê aí o Moraes. O próprio Bolsonaro trouxe, olha, eu vou peticionar aqui para o Moraes me liberar para eu poder ir lá comemorar a vitória de Trump em janeiro. Será que Bolsonaro vai negar? Bolsonaro não, Moraes vai negar? Então, a gente começa a perceber uma queda de força, tanto do STF, que já treme na base, e eles já estão sentindo aí, eles até tentaram tirar sarro, a mídia mostrou, né? Ah, quem será que vai ter o seu passaporte aí impedido de entrar nos Estados Unidos? KKK, umas risadinhas, mas eles estão tremendo no fundo, eles estão preocupados, eles sabem que isso podem acontecer e são situações que o Trump, com certeza, ainda com Elon Musk sendo ministro dele, não vão deixar passar barato, né? Então, o Brasil vai ter que mudar a postura e assistiremos isso de camarote aqui no canal. Eu irei acompanhar todos os detalhes para mostrar para vocês, por isso é importante você continuar nos acompanhando, né? Porque vai ter muita mudança, vai ter muita coisa nova e eu estarei aqui para ajudar vocês, tudo bem? Então, comentem aí, será esse o início de uma nova era? Uma em que vozes sufocadas finalmente encontrariam um eco, mesmo que distantes de apoio? A vitória de Trump seria mais do que uma questão de política externa. Ela representa um respiro de esperança àqueles que acreditam que, no fim das contas, a verdade popular pode ser ouvida e respeitada. E se o governo quer se mostrar sábio ou pragmático, ele entenderá que um recuo calculado agora pode ser a chave para manter seu futuro mais seguro e estável. Então, eu acredito que o STF, o Lula, vai ter um freio aí com essa entrada de Trump. E você? Comenta aí. Esse foi o vídeo. Um beijo, se cuida, até logo.